Livro Ouse Pedir Mais, capítulo 11. Deixe de lado toda a pretensão. Reforma do coração de dentro para fora. Uma das realidades mais tristes do cristianismo hoje é que há muitos cristãos, mas poucos discípulos. Há muitos cristãos intelectualmente convencidos, mas poucos convertidos. Muitos têm conhecimento sobre Deus, mas a maioria não o conhece por meio da experiência. Muitos têm as chaves espirituais, mas elas não impactam a sua vida cotidiana. Em decorrência dessa triste realidade, Deus não pode trabalhar como desejaria. E na realidade, a nossa pretensão espiritual, sem verdadeira conversão do coração, acaba retendo as bênçãos celestiais. Alguns anos atrás, no Congo, havia um popstar extremamente popular. O Senhor tocou o coração desse cantor e ele entregou a vida a Cristo. Ele achava que quando entrasse na igreja, fugiria do mundo. Em vez disso, descobriu que o mundo estava dentro da igreja. Infelizmente, com muita frequência, é isso que encontramos nos dias de hoje. Muitos que se acham cristãos são meros moralistas humanos. Recusaram a dádiva que somente podia habilitá-los para representar a Cristo com representá-lo ao mundo. Os professos seguidores de Cristo não são mais um povo separado e peculiar. A linha de demarcação é impactável. O povo está submergindo ao mundo as suas práticas, costumes e egoísmo. A igreja passou para o mundo, transgredindo a lei, quando o mundo devia passar para a igreja na obediência da mesma. Diariamente, a igreja está convertendo ao mundo. Ellen White, ao se dirigir à igreja no final do século XIX, fez a declaração chocante de que nem mesmo um de 20, cujo nome estava registrado nos livros da igreja, estava preparado para terminar sua história na terra. Continuou dizendo: caso isso acontecesse, muitos se encontrariam sem esperança e sem Deus, assim como qualquer pecador comum. Se esse era o caso de muito pecador naquela época, qual seria a história de hoje? Infelizmente, as coisas não estão melhorando. A religião mais popular da atualidade é a religião da forma. Cristãos demais se contentam com a forma da piedade, sem o poder da piedade verdadeira. 2 Timóteo 3,5. Sua profissão tornou-se nada mais do que a pretensão. Pretendem ou fingem ser algo que não são. Quando eu prego, costumo perguntar às congregações: o que aconteceria se passasse um filme hoje para toda a igreja ver suas atividades pessoais na semana passada? O que veríamos sobre a forma como você viveu, conversou com os membros da sua família, sobre os seus diálogos com os seus colegas de trabalho, as músicas que ouviu dentro do carro, as coisas que pesquisou na internet e seus pensamentos a respeito das pessoas à sua volta? Estaria tudo bem se o filme fosse mostrado para todos verem? É claro que o mais importante não é aquilo que os nossos irmãos veem, mas do que Deus vê. A Bíblia nos diz: o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Deus se preocupa com o nosso coração. O que se passa em nossa mente? O que gostamos de fazer quando ninguém está nos vendo? Quais são os motivos por trás de nossos pensamentos e as nossas ações? Nós realmente buscamos a Deus ou apenas tentamos manter uma reputação respeitável? Se há algo que o Senhor não aceita, é uma atitude pretensiosa. A pretensão, outra palavra para a hipocrisia, acaba impedindo o derramamento do Espírito Santo e suas bênçãos. Não deve haver pretensão na vida dos que têm mensagens tão sagradas e solenes como as fomos chamados a proclamar. O mundo está observando os adventistas do sétimo dia, porque sabe da sua profissão de fé e da elevada norma que adotam. E quando vê que não vivem à altura de sua profissão, aponta com escárnio. Será que a nossa profissão se transformou em mera pretensão? Será que nossa profissão se transformou em mera pretensão? Embora conseguimos nos enganar e possamos até enganar aos outros na maior parte do tempo, lembre-se
que não conseguimos enganar a Deus por tempo nenhum. Se realmente queremos respostas às nossas orações e eficácia no ministério, além de estar preparados para nos encontrar com Jesus, toda forma pretensiosa de cristianismo deve parar. Ponto final. Precisamos nos converter diariamente. Nossas orações devem ser mais fervorosas, serão então mais eficazes. Cada vez mais forte deve ser a nossa confiança de que o Espírito Santo de Deus há de estar conosco, tornando-nos puros santos, tão retos e fragrantes como o cedro do Líbano. Não é fácil morrer todos os dias para o eu, mas se desejarmos entregar o coração e a vontade a Cristo, se consentirmos que Ele faça a obra, Ele fará. Ellen White escreveu: muitos perguntam, como devo fazer a entrega do próprio eu a Deus? Você deseja se entregar a Ele, mas não tem força moral. É escravo da dúvida e controlado pelos hábitos de sua vida de pecado. Suas promessas e relações são como palavras escritas na areia. Não consegue controlar os pensamentos, os impulsos e as afeições. O conhecimento de suas promessas não cumpridas e dos votos violados enfraquece a sua confiança na própria sinceridade, fazendo com que você pense de que Deus não pode aceitá-lo. Mas você não precisa se desesperar, só precisa compreender a verdadeira força da vontade. Este é o poder que governa a natureza do homem, o poder de decidir e escolher. Você não pode mudar o próprio coração nem por si mesmo, entregar suas feições para Deus, mas você pode escolher servir a Deus. Você pode dar-lhe a sua vontade. Ele então operará em você o querer e o fazer segundo a sua graça. Desse modo, toda a sua natureza está sob controle do Espírito de Cristo. Suas afeições ficarão centralizadas nele e os seus pensamentos estarão em harmonia com ele. Esse é o poder extraordinário de Deus, quando permitimos que ele nos muda de dentro para fora. Esse é o segredo. O tempo está se esgotando. Jesus breve voltará. E a mensagem do Evangelho precisa rodar ao mundo inteiro. Contudo, para que Cristo possa nos usar e responder às nossas orações, devemos deixar de lado toda a pretensão. É necessário uma consagração pessoal. Quando somos dele, seu Espírito Santo pode ser derramado. O Senhor não trocou o reservatório do céu depois de derramar seu Espírito Santo sobre os discípulos, mas também podemos receber a plenitude de sua bênção. O céu está cheio de tesouros de sua graça, e aqueles que se aproximam de Deus em fé podem reivindicar tudo o que foi prometido. Se não temos seu poder, é por causa de nossa letargia espiritual, indiferença, indolência. Saímos dessa formalidade e morbidez. Há uma grande obra a ser realizada neste tempo, e não realizamos nem metade daquilo que o Senhor está disposto a fazer pelo seu povo. O Evangelho ainda tem o mesmo poder que nos tempos apostólicos. As promessas de Deus não mudaram. É seu povo que deve mudar. Ele está em busca de discípulos, seguidores consagrados e comprometidos. Ele nos deu tudo o que necessitamos para viver de forma piedosa, segundo Pedro 1:3. Mas nos pede que trilhemos o caminho mais elevado. Dessa vez, Ele é quem nos pede mais.